Olá, meus irmãos, Pai do Senhor, todos vocês, que Deus abençoe a sua vida, que Deus Ele venha falar no seu coração. Irmãos, nós sabemos que Deus Ele escolhe as pessoas, escolhe quem Ele quer, quando Ele quer. E hoje eu vou falar sobre a vida de um homem que ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus a sair da sua terra e ir para um lugar que Deus lhe mostraria. E esse homem foi Abraão. Abraão foi um homem chamado por Deus. E Deus, quando Abraão ainda era muito jovem, Deus disse para ele: Abraão, saia da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa terra é uma terra que Deus tinha prometido para os pais dele, para os descendentes que viriam depois dele. Mas Deus fez uma promessa para Abraão, meus irmãos. Está escrito em Gênesis capítulo 15, que diz assim: depois dessas coisas, desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Então aqui Deus disse: Abraão, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, e teu galardão vai ser grande, tua recompensa vai ser grande. Porque eu tenho visto a tua obediência, tenho visto a tua vontade de me obedecer, de cumprir a minha palavra. Não temas, porque eu vou ser contigo. E diz mais: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e ao servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. E assim logo o Senhor dizendo, respondeu: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então aqui Deus ele falou a Abraão: Abraão, não será o teu servo, teu herdeiro, mas aquele que vai ser gerado de ti vai ser o teu herdeiro. Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão. Nós vemos que durante a história de Abraão, meus irmãos, ele passou por muitos momentos difíceis. Foi um homem que cometeu muitas falhas, muitos erros. Mas Deus não deixou de amar ele por isso. Deus cumpriu as promessas dele na vida dele, fez com que ele prosperasse, que ele fosse um homem conhecido, um homem que realmente teve muitas posses, muitos bens. Ele foi um homem que obedeceu a Deus durante toda a sua vida e Deus recompensou por isso. Por isso que Deus disse que ele não deveria temer, porque ele seria o escudo dele. Ou seja, Deus prometeu que seria o escudo de Abraão e o protegeria. E diz mais: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui diz que Abraão ele creu em Deus. Isso foi imputado para a justiça. Quando Abraão foi sacrificar o seu próprio filho lá no altar que Deus pediu para ele sacrificar, aquele cordeiro significava Jesus. E eu tenho certeza que Abraão ficou muito triste por ter que sacrificar o seu filho, por ter que fazer aquele sacrifício que Deus estava pedindo. Mas Deus disse: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho que eu te dei. Eu quero que você sacrifique ele, quero que você ofereça ele em sacrifício para mim. Porque é ele que eu desejo, é ele que eu quero, ele é o sacrifício que eu quero. Mas quando Abraão ouviu a voz de Deus, com certeza ele ficou muito triste, porque Deus já tinha prometido para ele um filho. Deus disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Mas então Abraão, meus irmãos, ele ficou muito triste, sem entender o que Deus queria, por que Deus estava pedindo para ele sacrificar aquele menino. Mas então, a Bíblia conta que Abraão obedeceu a Deus. Ele pegou Isaac e o levou ao monte e foi o sacrificar para Deus. Mas mesmo assim,
Abraão, com certeza, no caminho, ele andou pensando por que Deus queria que ele sacrificasse seu próprio filho. Mas ele obedeceu, e a Bíblia conta que quando ele foi sacrificar Isaac, um anjo apareceu para ele e o anjo disse: Abraão, não toque no menino, porque agora eu sei que você teme a Deus, que você é um homem fiel, que você ama a Deus acima de tudo, que você deseja obedecê-lo. Agora eu sei que você é um homem que realmente vive na presença de Deus, você é amigo de Deus, você é um homem que realmente crê no Senhor. Então, a Bíblia conta que Abraão não precisou mais sacrificar Isaac, e naquele momento apareceu um cordeiro, e Deus pediu para que Abraão sacrificasse aquele cordeiro a ele, no lugar de Isaac. E aquele cordeiro realmente significa o sacrifício de Jesus. A Bíblia conta que Jesus ele foi sacrificado como um cordeiro naquela cruz, mas ele ressuscitou e ele provou que ele tem poder. Ele mesmo disse que ele é a ressurreição, que ele é a vida, que ninguém pode vir ao Pai senão por ele. Então, nós vemos que a história de Abraão é uma história muito impressionante. Nós vemos que Abraão foi um homem que realmente obedeceu a Deus. Ele fez coisas que realmente eram erradas. Ele se deitou com a serva, se deitou com uma mulher que não deveria, mas ele foi um homem que decidiu obedecer a Deus. E ele não deixou de obedecê-lo em nenhum momento, em nenhuma das suas escolhas. Ele deixou de dar glória a Deus, porque ele sabia que a vida dele dependia das coisas de Deus, daquilo que Deus iria fazer, não daquilo que ele acreditava ser o certo. Então, nós somos como Abraão, somos pessoas falhas, pessoas cheias de erros. Muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus, muitas vezes fazemos coisas erradas, muitas vezes guardamos mágoa no nosso coração contra as pessoas. Assim como Abraão, porque ele era um homem falho, mas ele era um homem que decidiu obedecer a Deus. E a Bíblia conta que um dia Abraão teve que mandar o seu segundo filho, que era Ismael, teve que mandá-lo embora, porque Deus disse a ele que aquele menino não era o filho da promessa que Deus tinha para ele, aquele menino não era o que Deus queria para ser a bênção que Deus tinha prometido. Deus prometeu que dele mesmo seria um filho, ele teria um filho e esse filho seria a bênção que Deus queria. Então, Abraão achou que quando ele teve o seu primeiro filho, aquele seria o filho da promessa, mas Deus disse que não, que seria Isaac e que ele nasceria da sua própria esposa. Então, nós vemos que, apesar das promessas de Deus, Abraão, em certos momentos, duvidou. Ele duvidou do que Deus poderia fazer, mas mesmo assim, mesmo duvidando, ele sempre era um homem que se voltava para Deus. Um homem que sempre tinha o coração voltado para as coisas de Deus. E ele sabia que mesmo perante suas falhas, seus erros, ele sabia que Deus não falhava e que ele amava a qualquer um, apesar de seus erros. Porque Deus, ele olha para nós com misericórdia, e Abraão sabia disso. Mas a Bíblia conta que ele falhou, que ele duvidou da promessa de Deus, a esposa dele também duvidou, e eles duvidaram que Deus realmente fazeria se cumprir aquela promessa. Mas Deus cumpriu, e a Bíblia conta que Isaac nasceu, e o nome dele significava risada, porque quando ele nasceu, antes dele nascer, os pais dele riram. Os pais deles não acreditaram que realmente ia haver um menino que nasceria de uma mulher que já tinha um homem que já tinha mais de 100 anos de idade. Porque nós sabemos que naqueles tempos as pessoas não poderiam ter filhos quando tinham mais de 100 anos. Então
Abraão, ele não acreditava também, e a esposa dele não acreditou que aquilo realmente aconteceria, porque eles já eram velhos, eles não tinham mais idade para ter filhos, e eles eram pessoas realmente que eram estéreis, eles não podiam gerar filhos. A Bíblia conta que para Deus todas as coisas são possíveis, então por isso que aquela promessa se cumpriu, mesmo havendo tantos empecilhos, mas Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão, porque ele já havia prometido lá atrás. Deus disse para Abraão que seria com ele aonde ele fosse. E Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, e Deus falou para ele: aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem também serão abençoados. Então, Deus, ele fez uma promessa para Abraão que seria a proteção dele em todo o tempo, seria o escudo dele. Então, nós vemos que nós, como servos de Deus, temos a proteção dele nas nossas vidas, temos as promessas dele que se cumprem todos os dias. Nós vemos que mesmo Abraão sendo um homem falho como nós, Deus amava ele e ele ama a gente também, assim como ele amava Abraão naqueles tempos. E Deus cumpriu as promessas dele, e Deus prometeu que da descendência dele viriam muitos filhos, que era o povo de Israel, que foi escravizado, mas que depois foi liberto. Foram muitas pessoas, milhões de pessoas que foram libertas e que depois passaram da escravidão para uma terra próspera, uma terra que manava leite e mel, onde Deus realmente sustentou aquele povo e cumpriu a promessa dele, como ele tinha feito a Abraão, que dele viria uma grande descendência. E então Abraão foi chamado pai da fé, que foi um homem que andou com Deus, que seguiu as promessas de Deus, que obedeceu a Deus a todo tempo. Foi um homem que realmente confiou no Senhor, que não duvidou das promessas de Deus, mesmo nos momentos difíceis que ele tem duvidado, mas ele se recuperou e passou a crer em Deus de novo, porque ele sempre se levantava. Era um homem que realmente, mesmo perante suas falhas, foi chamado um homem segundo Deus, um homem que tinha fé, um homem que era o pai da fé, um homem que realmente andou com Deus, que viu as promessas de Deus se cumprir na vida dele, mesmo tendo suas falhas, seus pecados, tendo as suas graves iniquidades, que eram os pecados que a gente chama de iniquidade. Mas nós vemos queridos, que Deus, ele não falha suas promessas. Ele não falhou na vida de Abraão. A história dele foi uma história grande, imensa. A Bíblia conta que ele foi um homem que viveu aquilo que Deus queria que ele tivesse vivido, as promessas dele, viveu os milagres. Ele viu Deus livrando o seu filho de ser sacrificado, e no lugar dele foi sacrificado um cordeiro. E aí então ele viu que Deus fez promessa para ele de ter uma descendência muito grande. Então nós vemos que Abraão foi um homem tremendamente abençoado por Deus, assim como nós, que somos pessoas que cremos nele, também somos abençoados, também somos amados por ele, porque ele nos prometeu que nós seríamos todos abençoados, como a descendência de Abraão foi. E nós seríamos recompensados se permanecermos fiéis até o fim.